Claro, a religião depois se misturou com o Estado, ela teve várias deformações, mas o início da religião, a abraâmica, ela é bem clara. Quem é Abraão? É um pacto com o Criador, no sentido de criar cultura, de criar uma tradição, uma responsabilidade com a geração seguinte, o fato dele querer ter uma descendência, ele está preocupado com o neto dele, com o bisneto dele. Estamos aqui no Espaço Recíproco e hoje temos a satisfação de receber o Newton Bonder. Ele é rabino, nasceu em Porto Alegre em 1957, ele é bacharel, mestre e doutor em literatura hebraica no Jewish Theological Seminary em Nova York, onde foi ordenado rabino. O interessante aqui, curioso, depois a gente vai conversar, é que ele se formou em engenharia mecânica na Universidade de Columbia, em Nova York, e ele tem diversos livros. O mais famoso deles, A Alma Imoral, tem sido encenado pela atriz Clarice Nisquier, mais de 10 anos em cartaz, com um enorme sucesso. Agora tem filme, já foi vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura. Então, Newton, muito obrigado pela presença, é uma satisfação ter você por aqui. Muito honrado também, Marcelo. Muito bem, queria comentar, eu sempre começo e gosto de conversar um pouquinho como você chegou até aqui. Me conta essa curiosidade, essa transição da engenharia mecânica para esse lado mais religioso, para ser rabino. O que aconteceu aí? Culpa da ditadura. Tô brincando, mas na verdade foi um pouco assim, uma época que eu vivia, que era a minha família era de engenheiros, meu pai era engenheiro, meu irmão mais velho se formou em engenharia. E o que aconteceu? Eu sou de um período dos anos 70, lá que eu estava fazendo vestibular, e se entrava na sala de aula e a diretora da escola convencia todo mundo que tinha um certo nível de notas a fazer ciências exatas, ou ser medicina, ou fazer engenharia. E então assim eu fui um pouco convencido assim que era o caminho, digamos assim, para você ter um melhor resultado na vida e tudo mais. Então eu estou brincando assim, mas foi uma época em que a gente estava assim muito, o Brasil estava com esse mundo das áreas humanas e tudo mais, um momento menos expressão, e eu não tive essa oportunidade. Então eu fiz engenharia, fui fazendo, comecei aqui na PUC do Rio de Janeiro, e em dado momento eu percebi que não era aquilo que eu queria, fiquei em crise, como todo adolescente fica nesses períodos de não saber para onde ir, e eu já ensinava em escola aqui, eu tinha um interesse muito grande, comecei a me aproximar de algumas pessoas que eram do mundo mais rabinos aqui no Rio de Janeiro, mais da ala ortodoxa, né? Mas com uma clareza de que eu queria fazer talvez um trabalho assim, de aproximação da comunidade com o Brasil, com a cultura brasileira, com essa realidade que a gente vive, e foi a minha escolha. E aí fui para os Estados Unidos e comecei algo que deixou meus pais com muita estranheza, né? Eles não acharam aquilo preocupante no primeiro momento, e tive convencê-los que era de uma linha liberal, que tinha toda uma dimensão intelectual, acadêmica. A escola que eu fui é uma escola que fica ao lado da Universidade de Colômbia, e eu pude então terminar, que eu precisava terminar, porque para você ser rabino, você tem que ter uma outra formação, né, uma obrigação. Então eu tive que concluir, mas já sem uma intenção assim direta de ser engenheiro. Mas para mim foi muito bom, assim, foi uma formação importante. Eu gosto também dessa área mais exata, eu acho que ela ajuda muito a pensar de todas as formas. Bom, indo um pouco para a direção do que você comenta no teu livro, já indo para o assunto que eu acho que você gosta de falar, você acha a impossibilidade de transgredir quando há tantas regras a serem cumpridas coletivamente, tem que impacto psicológico sobre as pessoas? Eu acho assim, que a alma imoral que fala sobre transgressão, tá? E sempre eu tenho que explicar que a transgressão da alma imoral é uma transgressão a si mesmo. Tá? É um processo evolutivo de mudar a sua cabeça, de ter escuta para fundamentos diferentes daqueles que você já
né, tornou a sua dimensão fundamentalista. Todos nós somos um pouco fundamentalistas. Então, assim, a transgressão ela tem a ver com esse desejo de crescer, esse desejo de evoluir. Mas assim, quando a gente está no meio coletivo, que é onde a gente cria todas as formas de moral, de lei, todas as estruturas que a gente cria com a melhor das intenções, que é para a gente conviver, eu acho que um dos problemas que a gente não se dá conta é que nós hoje ficamos muito presos. Esse é o problema da secularização do mundo que veio acontecendo nos últimos 3, 4 séculos, né? E essa secularização, que tem aspectos maravilhosos e muito importantes, a própria academia, a ciência, são aspectos muito importantes disso, mas do ponto de vista da sociedade, nós temos um problema, que hoje é o maior problema do mundo, né? Que é o seguinte: nós ficamos apenas com o contrato social sendo a Constituição, as leis, a moral, quando, na verdade, os grupamentos, na sua origem, e essa é muito a visão, digamos, judaico-cristã, é de que, na verdade, o que reunia as pessoas era um amálgama comunitário, né? Um pacto, essa é a palavra religiosa, um pacto de associação de um grupo. E esse pacto ele é fundamental, porque é ele que faz com que você possa ser um transgressor sem você virar um personagem que é um traidor, no sentido de não ser patriota, de não ser responsável com o seu grupo. Muito pelo contrário, né? Um mestre, um pensador, ele tem a obrigação de fazer exatamente isso, avançar, né? Esse é parte desse contrato social. Mas esse contrato social nesse lugar mais comunitário. Você vê que o mundo hoje ele está tendo, estranhamente, um renascimento da religião. Na verdade, a gente está tendo um grupo que está se tornando cada vez mais secular e um grupo que está se tornando cada vez mais religioso, o que é muito problemático, porque essas polarizações elas são complexas da gente lidar, porque são grupos que vão avançando e vão se tornando cada vez mais radicais, com menos capacidade de conversa. Mas o renascimento da religião tem a ver com o desejo enorme das pessoas de se pactuarem comunitariamente, porque o pacto que é oferecido pelo contrato social secular, ele é muito dos deveres e direitos, mas ele não pactua numa relação de responsabilidade um com o outro. Então, em todos os países isso é um problema, em países que não têm ainda, que não conseguem criar um imaginário né, desse grupamento, desse pacto social, isso é ainda mais grave, e eu acho que nós estamos, infelizmente, nesse grupo. Né? Isso, e nesse momento, então, justamente, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, né, essa religião, essa religiosidade pode trazer para esse tema da saúde mental. Como que você está enxergando esse momento de reclusão, de, às vezes, até transgressões aí já mais para o lado perigosas? De que maneira você está enxergando esse momento tão peculiar que a gente está vivendo? Eu vejo a pandemia, que ela está muito aguda para todos nós, ela interrompeu nossos projetos pessoais todos, né? Então a gente está muito focado na pandemia. Eu acho que a pandemia ela vem dentro de um escopo maior, que é um problema que a humanidade está enfrentando. Então, quando a humanidade se vê hoje com um problema que é mais pontual, tá? Porque é uma ocorrência esse vírus. Claro, existem razões talvez climáticas para o aumento do aparecimento desse tipo de fenômeno, mas isso aqui é uma coisa pontual, né, que vai ser ultrapassada. Mas nós estamos vendo precariedades em vários sentidos. Né? Eu sempre digo isso, que o vírus ele encontra o vulnerável. Né? O que é um vírus? A gente usa esse termo até para o mundo digital, para informática. Tá? Se você tem um sistema que tem alguma vulnerabilidade, o vírus vai atacar por ali. Né? E é assim com a nossa saúde. Então, o vírus hoje ele é muito mais uma metáfora
do mundo, né? Ele joga luz, ele é um contraste. Quando você vai fazer um exame desse para enxergar melhor, você toma um contraste, e esse contraste mostrou como está esse mundo que avançou tanto em aspectos civilizatórios, de respeito à individualidade, aos direitos humanos, mas esse mundo ele detonou os espaços desse pacto social, que é basicamente a família, a comunidade e a própria sociedade, né? Então, esses vínculos hoje estão todos entregues ao Estado, né? Não que eu queira voltar a nenhum lugar de mistura entre Estado e religião, no sentido da gestão, da administração, mas é isso que a gente enxerga, e são processos hoje complexos, em que você vê no nosso país, por exemplo, as pessoas acorrendo a núcleos religiosos, que às vezes são até radicais, né? A núcleos religiosos, em busca de alguma coisa que elas não encontram no Estado, porque o Estado, ele não se volta à crise da família, não num lugar moral, né? Mas no sentido de, se não vai ser essa família, se a família pode ser de vários gêneros, se a família pode ser uma outra família, mas que núcleo é esse que nutre a possibilidade desse pacto, né? Que é, na verdade, a fonte maior da evolução humana. O ser humano se amalgamou em grupos e cuidou um do outro de uma maneira diferenciada de todas as outras espécies. Apesar da gente ter as leis da evolução acompanharem Darwin, que é basicamente o mundo daqueles que são os mais bem adaptados, uma seleção natural que é mais competitiva, na verdade, próprio Darwin sabia disso. Ele escreve lá no final da sua vida, alguns acham que é por crise religiosa, mas eu acho que não, é porque alguma coisa nessa estrutura não fechava, porque o ser humano ele é cooperativo, e essa foi a razão pela qual nós, até agora, vamos ver se a gente vai continuar, digamos assim, como um sucesso evolutivo, mas nós contamos muito com esse pacto que tem a ver com as origens da religião. Claro, a religião depois se misturou com o Estado, ela teve várias deformações, mas o início da religião, a abraâmica, ela é bem clara. Quem é Abraão? É um pacto com o Criador, no sentido de criar cultura, de criar uma tradição, uma responsabilidade com a geração seguinte, o fato dele querer ter uma descendência, ele está preocupado com o neto dele, com o bisneto dele, né? Então, assim, não só era um pacto da tentativa de criar uma sociedade pactuada, né, por essa responsabilidade, mas ela era também vertical em termos das gerações, ela era utópica, né? Então, essa construção ela é muito importante, ela que dá o amálgama, né, desse contrato que vira a lei, né? Então, a lei sem isso, uma lei que são só de indivíduos, ela perde muito da sua capacidade evolutiva, eu acredito. Então, a gente tem um mundo hoje muito dividido, porque esses discursos eles levaram, como eu disse, um grupo a se tornar extremamente secular, cada vez mais secular, né? E o outro grupo que só encontra uma possibilidade de manter essas comunidades, essa relação de família, fugir das crises dessas áreas, estando quase que segregados em grupos que vão ficando cada vez mais fechados, etc., e com um discurso próprio. E isso é um problema, porque o mundo vai precisar. O tipo de solução que a gente tem, a gente está vendo a precariedade que é pedir para usarem máscara, né? É claro que a gente tem as dificuldades do Brasil, de nem todo mundo consegue ficar em casa, né, a pobreza das pessoas, tudo mais, mas existe uma parcela grande da população que realmente desafia, né? Mas desafia o quê? Eu ouço muitas vezes, desafia a ciência. Não é a ciência que é desafiada, é desafiado essa responsabilidade com o outro. Eu sou forte, eu sou jovem, eu já tive, né, essa construção nacional que infelizmente é presente na nossa sociedade, ela é tudo que não permite as evoluções que se fazem urgentes.
O mundo está né, muito próximo de ter que acertar contas. Né? Nós estamos já no cheque especial na questão climática, na questão da sustentabilidade do planeta. E você não vai conseguir mudar isso só com ciência. Você vai precisar de consciência, você vai precisar dessa responsabilidade, esse pacto das pessoas que faz elas terem alguma dimensão, vou usar uma palavra tola aqui, mas altruísta, em que elas veem alguma coisa além do seu próprio interesse, algo acima do seu próprio interesse. Se você não tiver isso, a gente vai continuar com essas forças se degladiando e elas vão nos levando em direção a um abismo coletivo. Isso, sem dúvida, é o interesse da comunidade antes do interesse individual. É algo que parece, né, tão trivial de ser dito, mas tão difícil de ser colocado em prática, e ainda mais exacerbado ainda com as redes sociais, né, onde cada um vive na sua própria bolha específica. É algo muito perigoso. A rede social, ela é o oposto, o antônimo de comunidade. Né? Ela se reveste de um contexto de comunidade, mas ela não é uma comunidade. Né? Não só pelo distanciamento que existe, né? Né? De compromisso entre aquelas pessoas, há compromisso nenhum. Né? De novo, elas não têm, digamos assim, elementos evolutivos nesses grupos. Na verdade, eles estão ali preservando seus interesses, né? As pessoas vão para o interesse. Então, não existe nenhuma dimensão comunitária de algo que está acima do seu interesse, pela qual você possa contribuir. Então, assim, é muito perigoso esse senso que a gente tem. Eu tenho 6 mil amigos, 10 mil amigos, 20 mil amigos. Tá? E não estou falando contra a tecnologia que está nos permitindo coisas tão maravilhosas quanto fazer esse nosso encontro, e é um recurso maravilhoso da construção evolutiva do ser humano. Mas a gente não pode tirar dessa equação evolutiva. Tá? Eu acho que tem um erro aqui no mundo secular, que essa equação ela é feita só de ciência. Ela é feita de uma consciência. Essa consciência ela tem dimensões de empatia, de simpatia, de agregação comunitária que são fundamentais para você ter a racionalidade. Veja o que aconteceu na pandemia. O que é mais impressionante na pandemia é a capacidade de grupos enormes acompanharem a irracionalidade. Só que eles não estão acompanhando a irracionalidade. Eles estão acompanhando os seus grupos de pertencimento. Se a gente tivesse uma melhor comunicação entre esses grupos e a própria mundo secular, a ciência, né, talvez isso pudesse ser falado intragrupal, e não como alguma coisa que as pessoas identificam como sendo de fora do grupo. Então, elas desqualificam, não como um pensamento racional, mas porque a confiança delas não está no Estado, que inclui, inclusive, a ciência. Né? Esse Estado que se nutre da ciência. Elas não confiam tanto no Estado, elas vão confiar num outro tipo de liderança que deveria estar preparada com o conhecimento da ciência, mas, infelizmente, muitas vezes não está. Então, assim, a gente tem que juntar essa ciência, o conhecimento, com a confiança humana. Aí a gente vai ver grupos maiores usando de racionalidade. Então, na pandemia a gente viu isso, e a gente está vendo, em um plano ainda muito mais grave, a incapacidade da gente ter as pessoas aderindo a algo que é óbvio, que é para o bem comum, que é salvar o planeta de fenômenos que vão ser gravíssimos e já estão ocorrendo. Mas isso realmente a gente vê muitas questões aí com essa... o comportamento de grupo, ele em geral é bastante complexo e difícil de entender. Eu vou mudar um pouco o caminho para uma curiosidade que eu tenho. Né? Na ciência, por exemplo, é muito comum que, por exemplo, uma pessoa que faz boa ciência e tal é bem visto pelos colegas, mas aí começa a fazer divulgação científica, vira, sei lá, escreve um livro e vira um best-seller, começa a ser mal visto pelo grupo, né, digamos assim, definido. Tive essa curiosidade, você
ao escrever, ao se aproximar mais do público, mais geral. Como isso foi visto aí na comunidade dos rabinos? Isso é algo que digamos assim, você teve alguma dificuldade? Como que é essa questão? Não, claro que sim, em todos os espaços coletivos, você tem uma expectativa de que você siga determinados padrões. Toda vez que você modifica esses padrões, você esbarra em resistência. Algumas dessas resistências elas são até louváveis, porque eu acho que elas são críticas. A crítica é muito importante para a gente, para poder se auditar, você precisa muito dessa voz que te critica. Tá? É realmente uma pena que o mundo de hoje esteja usando o tom de voz para fazer a crítica um pouco acima do que deveria ser, e aí você faz um movimento contrário, que é um movimento defensivo, reativo, e isso é péssimo. Mas a crítica é a coisa mais maravilhosa que existe. Tá? Uma das coisas que a gente tem na academia, que é maravilhosa, e a gente passa uma vida inteira tendo pesadelos com ela, é a prova. Né? Fazer uma prova que é, na verdade, um momento crítico do seu aprendizado. Claro que pode ter outros momentos durante a aula, não precisa ser só ali na aferição, mas a aferição, você vê isso no bom aluno. O bom aluno adora a prova, porque a prova mostra o que ele não sabe, o que ele não pensou, o que ele deixou de lado, o que ele viu errado. Então, assim, eu nos movimentos que eu fiz como rabino, muitos deles deliberados, porque eu queria me aproximar das pessoas, né? Então, assim, em algum momento eu tenho que ser auditado, porque esse lugar de se aproximar das pessoas tem toda a toxicidade do ego, das questões em que eu sou afetado. Não tenho como não ser afetado, e as críticas são fundamentais para mim, porque elas colocam freios, elas me colocam reflexivo, né? Me pego defensivo muito mais do que argumentando. Então, tudo isso é uma riqueza muito grande para crescer. Mas, assim, de certa maneira, foi muito deliberado. Você sabe que quando eu digo que a minha formação inicial foi muito pelo lado mais ortodoxo, que é um lado mais tradicional, eu gosto muito da tradição. Apesar de eu ser, se você perguntar para qualquer pessoa da comunidade judaica e tudo mais, ele é o enfant terrible do rabinato. Né? Mas se você vai ver dentro da nossa sinagoga, o tipo de procedimento que a gente tem, ele é muito tradicional. O tipo de aprendizado, né? Não é um grupo mais liberal da tradição. Então, assim, eu faço muito essa ponte. E a minha escolha de não ter ido para um lugar mais de uma leitura mais ortodoxa, de uma prática mais ortodoxa, era muito como modelo para que eu pudesse, de alguma maneira, fazer essa aproximação. Às vezes ela é desconfortável, às vezes ela é equivocada na magnitude que é feita, ou na velocidade que é feita e tudo mais, mas ela é um elemento que eu acho que agregou muito a comunidade. Eu me sinto muito tranquilo de que eu não sou uma pessoa tirando as ovelhas e encaminhando elas numa direção herética e tudo mais. Não, eu me pauto muito pela tradição, tenho muito respeito pela tradição e me pego muitas vezes me censurando, porque não só fiz alguma coisa que talvez hoje eu tivesse uma outra reflexão, mas para mim isso está constantemente em aberto. Mas como eu não me vi nunca levando ninguém para outro lugar, com outro discurso, sempre tentando interpretar dentro desses limites, eu me sinto confortável. Tem alguns momentos, você sabe que nessa a peça da Clarice, que já estava com quase 13 anos, ininterruptos, eu acho que, em termos de monólogo, talvez um dos maiores sucessos aqui do teatro brasileiro. E a Clarice faz essa peça, boa parte da peça ela faz nua. E isso foi digamos assim, no início uma escolha dela, porque o livro falava muito sobre a alma e falava, eu abri o livro falando que não há nudez na natureza, né, explicando que a nudez, não há nada mais nu no planeta do que o ser humano, que se veste com vergonha e tudo mais.
Então, como tinha esses elementos, ela quis representar o corpo representando a alma. Então, assim, a nudez dela era uma nudez que queria representar essas falas que tinha no livro. Só que num lugar muito arriscado. E na véspera de estrear a peça, eu fui jantar com um amigo meu, que é antropólogo, e uma pessoa muito querida, muito respeitada por mim, com um pensamento muito aberto. E eu contei para ele, amanhã vai estrear uma peça minha, de um livro meu, e a atriz faz boa parte da peça nua. E ele me falou, você não pode fazer isso. Eu digo, como assim? Você não pode fazer isso, você tá traindo a sua comunidade. Mas como assim? Não, entendo que você possa ser um intelectual e querer se expressar como um intelectual, mas aqui você não é mais intelectual, você é um representante de uma comunidade, como que vai ser isso? E apesar de eu tentar explicar para ele de que não tinha nenhuma conotação, obviamente, a ver com sexualidade, era um recurso e muito bonito, mas eu tinha dúvida, eu também não tinha visto isso ainda aos olhos do público. Então fui para casa, era véspera, fui para casa mal, liguei para Clarice, não sei, agora fiquei em dúvida, quem sabe eu não posso fazer isso. E ela foi muito companheira, ela disse, olha, amanhã de manhã a gente se fala, se você me disser, corta a nudez, está cortada, se não, você decide. Aí fui dormir, não me lembro se foi uma boa noite ou não, mas no dia seguinte de manhã, eu acordei e disse, não, eu entendo o que esse meu amigo estava dizendo, de que realmente eu tenho essas amarras, no sentido de que me conferem uma representatividade, então eu não posso carrear uma representatividade para dizer aquilo que eu quero dizer. Mas, de novo, com a mesma lógica que eu faço todo o meu rabinato, eu digo, eu não estou dizendo nada fora realmente do que a tradição diz. Estou dizendo em padrões totalmente novos, mas eu não me afasto de alguma coisa que está presente na tradição. Então, isso me direcionou, e a peça teve essa grandeza de que nunca houve essa acusação. Você botou uma mulher pelada com textos que traziam a tradição e tudo mais. Isso não houve no olhar das pessoas. Havia incômodos da nudez, porque ela é sempre incômoda no sentido das nossas vestimentas e tudo mais. Mas nesse lugar de desrespeito, de heresia, que muitas vezes seriam, digamos assim, desrespeitosos ao título e à liderança ou à representatividade que eu tenho, isso nunca aconteceu. Mas e ao mesmo tempo você consegue, além da sua própria comunidade, às vezes atingir muita gente de fora, né? Eu estava aqui pesquisando antes de fazer a entrevista, eu não sei se é verdade ou não, mas eu li aqui que em algum canto que parece que a Madonna teria conhecido a Cabala através do teu texto. É verdade isso ou não? É verdade. Na verdade, um livro que eu escrevi tem 30 anos, esse livro, mais de 30 anos, tem 35 anos quase, que é a Cabala do Dinheiro, e que eram livros que falavam mais sobre o sistema da Cabala. Eu uso muito mais essa dimensão sistêmica, que eu acho muito linda, muito rica, e o livro foi publicado nos Estados Unidos, e a personal da Madonna era um brasileiro, personal dela. E ele deu de presente de aniversário para ela o livro. Isso era antes dela ter qualquer aproximação com esse interesse dela com Kabbalah Center, né, os interesses dela com Kabbalah, e ela leu esse livro. E isso saiu no New Yorker, quando em algum momento eles fizeram alguma reportagem sobre como Hollywood estava, a Califórnia estava assim, envolvida com Kabbalah. Eu me lembro que isso apareceu como um rabino brasileiro que deram um livro, etc. Então, tá lá. Legal. Então, chega a públicos diferentes. Bom, aqui a gente tem um quadro que é arqueologia acadêmica. Você me mandou uma foto que representa alguma coisa para você. O que é aquele momento que você me enviou? Eu acabei te enviando uma foto que eu achava que era de quando eu recebi meu doutorado, mas não era, não. Aquilo é da minha ordenação rabínica, que é muito interessante, assim, acho que é um momento muito, muito especial. Ser ordenado
até um verbo estranho, né? Porque, mas num espaço muito acadêmico. O Jewish Theological Seminary faz parte de um conglomerado junto com Union Theological Seminary, que fica em frente, que é protestante, e Columbia University Teachers College, né, uma área toda lá no Upper West Side, e com um teor muito acadêmico. E, para mim, brasileiro, tudo mais, assim, foi um momento muito especial de usar, né, aquela foto já não tem mais, porque era o segundo ou terceiro momento, mas no momento em que você usa os paramentos todos, né, e nos Estados Unidos eles têm, aqui no Brasil a gente também tem, mas, né, eles fazem disso uma coisa, um culto muito grande, um rito muito grande. Então, parecia um sonho aquilo tudo para mim, assim, e uma sensação de muita responsabilidade, porque o título que vem quando você ganha o diploma de rabino, né, que vem exatamente como um diploma de formação, ele diz, em inglês diz Teacher and Preacher in Israel, né, que significa que você é um professor e palavreador, pregador, né? Pregador em Israel. E aquilo parecia assim para mim, assim, tipo assim, vai lá, cara, faz alguma coisa. Bom, eu queria que agora você indicasse um livro, não vale ser os seus, um livro que te marcou, um livro que você está lendo, qualquer indicação aqui para o nosso público. O que eu estou lendo? Eu estou lendo uma coisa assim que para mim está sendo assim uma coisa, uma chave de repensamentos assim, que é a história da vida privada, porque eu estou escrevendo, né, eu estou agora me metindo em fazer uma série de 7 livros, e estou fazendo um trabalho sobre sexualidade, então estou revisitando assim, vários conceitos do passado sobre sexualidade. Então, é um livro riquíssimo, né? São vários volumes, e é muito interessante para você conhecer a história, né? É uma leitura muito diferenciada da história, assim, e chega muito perto. Então, eu recomendo, assim, como formação, assim como os livros do Yuval Harari, são livros que trazem uma formação assim mais quase que novelesca para o mundo da evolução. Eu acho que a história da sociedade nesse livro é maravilhoso. Mas leitura, eu estava lendo uma pessoa que eu amo, que é um amigo querido, um escritor israelense, que é o Etgar Keret. Acabei de ler um livro dele que só tem em inglês, eu acho que não tem em português ainda, que é Fly Already, né? Mas quem não leu ele ainda, recomendo 7 Anos Bons, que existem aqui, eu acho que é da Rocco, e é um livro maravilhoso, são contos pequenos, mas é muito universal, muito bonito, muito profundo. Muito bom. E agora a gente vai para um ping-pong rapidinho, para finalizar. Eu queria que você me contasse, como aqui a gente fala um pouco da educação e tal, o que vem à tua cabeça, a melhor lembrança sua da graduação? Da escola, assim, é engraçado, assim, da minha formação, eu devo muito a um professor, né, porque eu relatei um pouquinho da minha confusão de achar como eu queria me manifestar como profissão, mas teve um professor que era um professor de português, né, chamado professor Márcio, e ele passou, ele foi professor vários anos, e ele quase que não dava matéria de português, ele fazia só escrever. Ele achava que assim, produzir nas pessoas a capacidade de usar o português, não de aprender o português, era fundamental. E eu devo a ele ser escritor, que é base, né, acho que do meu rabinato também, né, tanto a leitura quanto saber escrever, ou a palavra, mas eu devo a essa pessoa que foi um traidor. Ele foi um transgressor da escola que esperava que eu aprendesse o português. Algumas coisas eu tenho que, às vezes, reaprender, porque eu não aprendi direito, que ele deu ênfase mais a outras. Mas esse lugar de ousadia com a língua, na capacidade de expressar uma ideia, mais do que no acerto gramatical, né? Eu achei isso assim, uma coisa de uma capacidade formadora impressionante. E a pior lembrança da graduação? Que momento te marcou negativamente? Eu acho que é sempre a pressão, né? A pressão, eu acho que assim, que é parte da vida, né? Eu acho que assim, é aquela coisa do não ter preparado,
né? Eu acho que assim, aquela coisa de chegar assim, na sala de aula e não estar preparado. Né? Isso me acompanhou até, obviamente, eu acho que isso faz parte da vida. Às vezes eu sou levado até hoje a uma situação de ter que falar em público e é muito diferente quando você tem o tempo, a qualidade e tudo mais e você acaba expressando isso. Quando você confia demais, né, na sua capacidade lá de improviso, né, quando ela sai bem, você ganha lá se sente muito bem da sua. Mas quando ela vai mal, você fica bastante incomodado, né? Se lembrando de que você não fez o dever direito e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho essa lembrança também formadora, né? Mas eram os piores momentos da escola, aquele lugar que você queria fugir, e ele continha algum nível de vergonha, né? É interessante, acho que essa vergonha da escola não é a vergonha de não saber, é a vergonha de fingir que sabe. E você que já circulou aí por vários lugares do mundo, um campus dos sonhos, se você tivesse que agora ir para um pós-doutorado, por um sabático, onde que você gostaria de ir? Eu acho que hoje eu gostaria muito de ir para o Oriente, né? Eu acho que a minha formação ela é toda muito ocidental. Tive a oportunidade de morar em Nova York 6 anos. Meus filhos estudam hoje muito na Europa. Tenho um filho que está em Berlim. Viajo muito, tenho muito acesso a esse mundo, dou aulas muitas vezes na Europa também. Mas assim vejo que eu vivo há um lado oculto da Lua aqui para mim, e eu acho que seria extremamente interessante mergulhar um pouquinho mais e conhecer um outro olhar, assim, não só porque esse Oriente está se impondo e de maneira muito interessante ao mundo. O século XXI vai trazer essa mudança de muitas referências, eixos de referência, mas eu não estou falando desse lugar pragmático, não. Eu gostaria mesmo de olhar essas culturas e tudo mais, conhecê-las um pouco mais a fundo. Eu iria, num próximo sabático, eu iria para algum lugar desses, para a Coreia. Para a China, para a Coreia. Muito bom. E um intelectual brasileiro que você realmente respeita, eu sei que é sempre uma situação meio uma saia justa, mas uma personalidade que você admire. É que a gente pensa sempre intelectual, a gente vai para o mundo mais acadêmico, mas para mim assim, é mais da Fernando Pessoa, um pensador assim, que para mim né, através do poema, através eu acho que é uma maneira de pensar muito, muito livre, muito criativa, muito artística. Né? Muito bom. Bom, e para finalizar, eu quero que você me conte alguma habilidade sua que não está no seu currículo. Ela até meio que entrou, que era pegar onda. Né? Eu sou gaúcho. E quando cheguei aqui no Rio, nós fomos morar muito próximos da praia. E eu voltava do colégio e meus pais trabalhavam, não tinha ninguém em casa. Então eu voltava de manhã, tinha aula de manhã, voltava, eu almoçava e eu ia para a praia, eu ia pegar onda. E dali começou. E depois, quando eu virei rabino, isso durante um tempo meio que grudou assim, com essa fama do rabino surfista e tudo mais. Mas era mais... Eu brinco com alguns amigos meus que achavam alguns rabinos nos Estados Unidos e outros lugares que brincavam, você é surfista. Se eu estivesse morando num lugar que tem neve, eu seria esquiador. Eu sou surfista porque eu morava do lado da praia e eu ia para lá. Então, mas você é o gaúcho com mais sotaque carioca que eu já vi. Eu também cheguei esquiando, como você cheguei com 6 anos, mas aqui no Rio de Janeiro, qualquer lugar que eu fale, as pessoas, você não é daqui, né? As pessoas identificam, porque o carioca é muito forte, assim, o sotaque carioca, e eles detectam. Eles me acusam de gaúcho em 3 ou 4 frases. Bom, e para finalizar mesmo, que agora me ocorreu uma outra coisa interessante da tradição judaica que eu acho fantástica, que é o bom humor, né? Quero que você termine aí, se você lembrar de uma boa piada de judeu.
Olha, eu devo ser péssimo para isso, porque vou lançar agora um livro que se chama, essa série que se chama Cabala e a Arte de Preservação da Alegria. E eu até pedi para o Marcelo Madureira, que é comediante, parte do Caceta e Planeta, ele que fez a orelha do livro, e ele disse, vamos escrever um livro sobre alegria, não tem uma piada. Né? E realmente não tem, porque até o livro fala exatamente que a piada, ela muitas vezes ela vem pela falta de alegria. Ela tem uma função maravilhosa, que é alegrar, mas porque ela detecta, ou porque está um momento sombrio e você precisa, e a gente agora com a pandemia, esses memes maravilhosos que a gente recebe em quantidade, tem um humor incrível, e o humor judaico sempre foi um humor muito exatamente para sobrevivência. É um humor ácido, né, amor? Difícil. É um ácido, e por que ele vinha? Ele vinha para alegrar momentos que não eram alegres. Para tirar de você essa alegria inata. O livro é mais ou menos sobre isso, de que a alegria você preserva, porque você já nasce com ela. Você não ganha alegria porque se deu bem ou porque ganhou alguma coisa. A alegria ela é inata e você sabe preservar ou não sabe preservar. Então, eu acho que... não sei se... Fica tranquilo. Eu acho que... Não, as piadas judaicas, elas sempre têm aquela a piada clássica, né, que está sempre mostrando muito os conflitos e tudo mais, que é a história da sinagoga do Rabino, que é tanto a cara da sinagoga, é a mais batida de todas as piadas, que é o sujeito que se perde, é náufrago, se perde numa ilha, e depois é reencontrado muitos anos depois, e tem duas construções. E pergunta, o que são isso? São duas sinagogas. Não, mas que duas sinagogas? Essa é que eu vou, essa é que eu não vou. Né? Então, assim, eu acho que esse é o lugar, esse humor que revela também, né? Que tem uma função. É bem atual para a polarização atual que a gente está vivendo. Eu acho que as pessoas querem votar em dois presidentes. O que elas querem e o que elas não querem. Deveria ter duas votações. Bom, infelizmente, a gente tem votado assim, e às vezes não é uma maneira boa para a democracia. Muito bom, Newton. Obrigado, viu? É um prazer falar com você. É uma satisfação. Muito legal o papo. Valeu. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Muito bom.